Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje nós daremos continuidade à leitura do livro Incorporando em Casa. Se você quiser acompanhar este projeto, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando, beleza? Muito bem, eu estou lendo o livro Incorporando em Casa de minha autoria e nós vamos dar continuidade hoje a partir do capítulo 7, Preleção e Oração. Vamos lá. Nunca é perda de tempo tirar alguns minutos para falar da Umbanda ou de valores morais. Em nossa casa, temos o hábito de ler algum trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e em seguida tecer alguns comentários. Tudo muito rápido, no máximo 5 minutos. Nunca é demais também esclarecer as pessoas sobre o objetivo dos trabalhos, onde atuam as entidades e por que aquela sessão existe. Estes esclarecimentos são importantes e cada consulente bem orientado é um formador de opinião lá fora. Em seguida, antes de qualquer coisa, faça uma oração. Não importa se será o Pai Nosso, Ave Maria, hino da Umbanda ou uma prece pessoal mesmo. Importa que seja feita com o coração, com fé e amor. Abre aspas. Trabalho de Umbanda que não começa com uma oração não é Umbanda. Fecha aspas, Pai Cipriano. Capítulo 8. Abertura. A abertura do trabalho continua a mesma. Saudação aos orixás, aos guias, aos guardiões, a linha que irá trabalhar, ponto de defumação, abertura de gira, bater cabeça, etc. Nada muda. Se tiver alguém para tocar atabaque, toque. Se não tiver, cante você mesmo. Cante os pontos com fé e faça todo o processo normalmente. Ainda que seja apenas um médium, o ritual deve ser, em essência, o mesmo que se veria num terreiro, pois ele é fundamental para a harmonização do ambiente e favorece a concentração mediúnica. Para ajudar, você pode deixar tocando pontos da linha de trabalho no pequeno aparelho de som. Você baixa da internet e coloca num pendrive e deixa tocando enquanto incorpora e atende. Aqui fazemos assim e é muito bom. Capítulo 9. Defumação. Nunca deixe de lado a defumação. Ela é de vital importância em quaisquer trabalhos umbandistas. E você precisará fazê-la, não importa se houver apenas um consulente ou dezenas. Para isso, você precisará de um recipiente. Não precisa ser um turíbulo, pode ser uma panela pequena que você não usa, mas que se destine apenas a isso. Você pode adaptar nela uma corrente ou mesmo um arame para fazer de alça. Queimar o carvão não é tarefa tão fácil. Compre álcool de posto, pois queima melhor, jogue um pouco e acenda o carvão. Tome muito cuidado para não se queimar. Deixe o carvão arder até começar a ficar vermelho. Não deixe para queimar em cima da hora, ou o carvão não fará brasa. Uns 20 minutos antes do início dos trabalhos é o suficiente. Tenha de antemão um preparo com ervas secas, numa vasilha. Você pode plantar, colher e deixá-la secar ou comprar em casas de artigos religiosos. A mistura das ervas tende a ser uma mistura forte para a limpeza e para a harmonização do ambiente. Recomendo arruda, guiné, casca de alho, casca de cebola, manjericão, alecrim, alfazema, benjoim, incenso, etc. Faça a sua própria mistura e veja o que fica melhor ou consulte as entidades sobre as quais ervas utilizar.
lembrando que normalmente se combinam ervas em números ímpares, 5 normalmente bastam. A defumação geralmente começa pelo altar, passando por cada imagem, depois pelos 4 cantos do cômodo onde o trabalho se realizará, posteriormente entre os membros da corrente e, por fim, pelos consulentes. Encerrada a defumação, leve o turíbulo/panela para fora do cômodo onde será o trabalho. Em caso de apartamento, deixe na varanda e feche a porta, enquanto a brasa ainda arde. É importante conservar o recipiente à distância, pois ele deve estar impregnado de energias densas que foram retiradas do ambiente. Capítulo 10. Incorporação. Após a defumação, você pode começar a cantar os pontos de chamada dos guias e aguardar até que a entidade chegue e possa atender a todos. Se você é um médium desenvolvido, você já sabe como funciona. Como geralmente o trabalho em casa é mais informal, é provável que as pessoas que compareçam sejam suas conhecidas e já estejam acostumadas com o processo. Contudo, convém sempre ter o auxílio de um Cambone. É sempre bom ter alguém que possa pegar um item que a entidade peça, anotar um nome, traduzir uma fala mais truncada de um guia, etc. Então, se possível, não desperdice ajuda. Não é porque você decidiu atuar em casa que você precisa ser um lobo solitário. Capítulo 11. Abrir ou não abrir? Abrir ou não abrir as portas da sua casa a estranhos é uma decisão sua e de seus guias. Com o passar do tempo, se você atender somente um ou outro conhecido, poderá se sentir frustrado, pois as pessoas serão sempre as mesmas. As queixas serão sempre iguais, não haverá novidade e o interesse pelo trabalho pode diminuir. Quando você abre as portas, você aumenta o leque de oportunidades de evolução mediúnica, pois tem que lidar com casos diferentes e aumenta igualmente o potencial caritativo. Porém, você começa a correr outros riscos. A partir do momento que você abre as portas da sua casa, estará recebendo todo tipo de pessoas em sua residência. Pode ser que nunca aconteça nada, como pode ser que você acabe recebendo algum maluco ou mesmo um ladrão. É um risco. Outro fator importante é a acessibilidade. Se você atende num apartamento, por exemplo, poderá ter que ceder seu banheiro a um consulente. E você está pronto para ter a intimidade de sua casa exposta? Outro fator importante é que a partir do momento em que você abre as portas da sua casa para a comunidade, você se torna responsável pelo que possa acontecer com essas pessoas. Vejamos um exemplo. Seu caboclo identificou que a consulente é médium e a convida para o desenvolvimento. A pessoa aceita. Então seu caboclo começa a girá-la. Ela se desequilibra e cai, machucando-se. Pode ser que na maioria dos casos não aconteça nada, mas suponhamos que seja uma mulher que frequenta o terreiro escondido do marido, que não aceita de jeito nenhum a Umbanda. Ao chegar, ela terá que se explicar para o marido, que bem pode querer processar você alegando qualquer maluquice, percebe? Há pouco tempo assisti a uma entrevista do Alexandre Takayama, e recomendo pesquisar sobre ele no quesito legalização de terreiro, e ele narrou mais ou menos o seguinte. Numa casa de umbanda mais africanista, um rapaz foi preparado para a camarinha. Porém, sua família, que era evangélica, não aceitou a decisão e acionou a polícia. Resultado, todos os médiuns que participavam do trabalho foram presos, sob a alegação de cárcere privado. Imagine isso, e até que você explique que o focinho de porco não é tomada, vai ter que ver o sol nascer quadrado. Então, eu sugiro que você adote alguns instrumentos de segurança,
como um termo de consentimento e esclarecimento ou algo do tipo. Caso você não queira enfrentar a burocracia para legalizar seu terreiro, mesmo que ele seja no quintal, sugiro conversar com algum advogado para que ele possa te orientar e você fique mais tranquilo. Acredite, não é exagero. Caso abra as portas, convém colocar alguma plaquinha na frente da sua casa ou mesmo criar uma página no Facebook para divulgar os trabalhos. Capítulo 12. Despesas. Não é porque você atende em sua casa que as despesas serão baixas. Se você trabalhar como eu trabalho, com preto velho, caboclo, criança, baiano, cigano, exu, malandro e pombagira, isso significa que você precisará ter todos os elementos que cada uma dessas entidades usa, e não será pouca coisa. Logo, isso implicará um custo. Para você ter uma ideia, nossa casa possui 4 médiuns atendendo, e isso implica um gasto mensal apenas com materiais religiosos de quase R$400, praticamente 100 por médium, bebida, comida, vela, penha, pólvora, etc. Se você tiver boa condição financeira, não terá problema. Caso contrário, preste bastante atenção. Você pode reservar uma caixinha para doações e pedir a contribuição dos que quiserem e puderem doar qualquer quantia e ou materiais. Mas você não deve nunca, jamais cobrar pelos atendimentos. Afinal, Umbanda é caridade, certo? É provável, contudo, que durante muitos meses você tenha que arcar com as despesas do seu próprio bolso. Bem, vou parando por aqui. Um abraço. Até o próximo capítulo.